vez ao NovoCast. Eu sou Marie e hoje vamos ouvir o episódio número 8 e o assunto será governos digitais. Não deixe de ouvir os outros 7 episódios. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe. A conectividade está mudando a cultura em todo o mundo. Em muitos países, a internet já é parte integral do dia a dia. Quais governos oferecem melhores serviços baseados em tecnologia de ponta? E para conversarmos sobre governo digital, convidamos Ronaldo Lemos, advogado, professor especialista em temas como tecnologia, mídia e propriedade intelectual, Vinícius Poit, deputado federal do Novo em São Paulo, e Eric Moraes, mestre em Relações Internacionais e especialista em governo digital. Ronaldo, obrigada pela sua participação aqui no NovoCast. Eu que agradeço, pessoal. Um prazer é meu. Ronaldo, explica pra gente o que são governos digitais e como o Brasil tem se saído nesse tema. Bom, governo digital, é o governo que se transformou em plataforma tecnológica. Eu tenho sempre dito que ou o governo se digitaliza, ou ele deixa de ser governo, ele perde a capacidade de governar, porque a vida das pessoas hoje é cada vez mais digital. Então isso traz um desafio, para todo governo de se converter também em uma plataforma digital. Não tem jeito. Se o governo não digitaliza os seus serviços públicos, se eles permanecem analógicos, o que vai acontecendo aos poucos é que o Estado vai perdendo relevância e não consegue mais realizar política pública e nem atuar como governo. Então, isso eu acho que é a definição de governo digital. É um futuro inevitável, não há governo no mundo que vai poder se dar ao luxo de não se digitalizar. Olá, Vinícius, obrigada pela sua participação aqui no NovoCast. É um prazer ter você aqui com a gente. Oi, Marie, é um prazer participar do NovoCast. Orgulho que a gente tem de vestir a camisa laranja, um trabalho duro para fazer um Brasil novo de verdade, dividir um pouquinho com vocês as batalhas aqui na Câmara dos Deputados. Contem comigo. Vinícius, Estônia, Uruguai, Chile e Índia são alguns exemplos de países que implementaram tecnologias digitais nos serviços públicos e estão mudando a forma como o governo interage com os cidadãos. O Brasil é o 4º país no mundo em acesso à internet, mas o 44º em ranking de governos digitais. Como recuperar o tempo perdido? Marie, o primeiro passo para recuperar o tempo perdido é ter foco na solução. Foco em unir os esforços de todos em prol de um bem comum, de um objetivo. E deixar a demagogia, deixar o blá blá blá, a politização e os extremos de lado. Agora é a hora da gente focar no que nos une. E é urgente a necessidade de digitalizar as coisas no Brasil, de servir melhor a população e o pagador de imposto. É olhando para onde deu certo e colocar aqui. Quando a gente fala de Estônia, às vezes as pessoas que não acreditam falam, mas Estônia é pequenininha. Pega a Índia, gente, com mais de 1 bilhão de pessoas que eram fantasmas, vamos dizer assim, eram invisíveis e agora estão inseridas na economia de alguma forma, passam a existir, passam a ter dignidade. E aí a gente começa dando exemplo no próprio mandato. Falando do meu mandato, transparência total, utilizando a digitalização e as ferramentas digitais para, por exemplo, mudar a dinâmica de envio de emendas. Montei o Emendas Inteligentes para ter tudo digital, sem papel, sem vereador, prefeito e representante de instituição vindo pessoalmente pedir alguma coisa. E sim em processo digital, processo seletivo, meritocrático, um compromisso com o cidadão, com transparência total dessas emendas de prestação de contas, os locais que a gente enviou as emendas, os motivos e agora a fiscalização. Um outro exemplo é durante a pandemia, houve a necessidade forçada de digitalização de alguns serviços. E o exemplo é o Ministério da Infraestrutura, que possibilitou o acesso ao passe livre, destinado somente a pessoas carentes com deficiência, a gratuidade no transporte coletivo interestadual, de forma 100% digital. A vantagem é que nesse mesmo documento já é possível obter o CPF, o RG, o endereço e até o tipo sanguíneo. Então esse é mais um exemplo do Ministério da Infraestrutura. E aí é um longo caminho pela frente, A gente quer viabilizar essa estratégia de governo digital, tem alguns projetos nessa área que a gente está lutando para ser aprovado, visando maior respeito ao dinheiro do pagador de imposto. Olá, Eric. Obrigada pela sua participação aqui no NovoCast. Oi, Marie, tudo bem? Bom, eu quem agradeço pelo convite. Eu queria estender também meus cumprimentos aos demais participantes e a todos os ouvintes que nos escutam por aqui.
Muito obrigado. Eric, você tem se dedicado a pesquisas sobre governos digitais, o que fez inclusive você se mudar para a Estônia. Explica para os nossos ouvintes como esse país iniciou o processo até se tornar um dos governos mais digitais do mundo. Olha, Maria, é uma pergunta muito interessante. Eu gostaria de respondê-la apontando um pouco o fator histórico, o qual contribuiu para essa construção tecnológica que nós vemos hoje. O país ele foi ocupado por diversos impérios no decorrer de sua história, desde anteriormente à Idade Média, passando pela Idade Média até chegar no século XX, né? E eu costumo apontar que parece que isso construiu a essência, a alma, a identidade do estoniano para um senso de urgência ao desenvolvimento, né? E a Estônia foi uma república socialista soviética de 40 a 91, e após 1991, nesse período de reindependência, eles se encontraram sozinhos, né? Um país sem infraestrutura, sem administração, era um caos organizacional. Mas eles tinham líderes engajados e que queriam reerguer o país. Eles eram engenheiros, então o país teve um pouco de sorte nesse sentido, e que de fato acelerou esse processo de desenvolvimento. Então o governo via a necessidade de oferecer à população serviços estatais públicos de excelente qualidade com pouquíssimos recursos. Eles tinham pouco para investir. E nesse sentido a Estônia trabalhou com metas, né? Até o ano de 2000, treinar a população em informática e colocar computadores com acesso à internet em todas as escolas, e também desenvolveram uma identidade digital para cada cidadão, uma identidade pessoal intransferível com um sistema de tecnologia avançado. E esse sim foi o início de todo o processo, né? Ronaldo, quais são as vantagens para o cidadão, especialmente os mais pobres, de se viver em um país com o governo digital? Olha, com a pandemia agora, né, ficou muito claro que você ter um governo já digitalizado é uma vantagem para especialmente quem está na base da pirâmide social, ou seja, a população mais pobre, né? Então pega o exemplo do Quênia, por exemplo, que tem lá um sistema de pagamentos digitais que é muito utilizado pela base da pirâmide, né, que é o chamado M-Pesa. Quando houve a pandemia agora, todos os auxílios emergenciais foram enviados por meio desse sistema. Então, facilitou muito, não precisou de gambiarra, como foi o caso ali do aplicativo da Caixa no Brasil, que deu um monte de problema e continua a dar problema. Então, foi uma plataforma que já existia, o governo já estava preparado, né, para lidar com ela. Uma vez que aconteceu a emergência, os pagamentos foram feitos. Essa mesma situação aconteceu também na Estônia, onde o governo também é totalmente digitalizado, aliás, líder mundial nessa questão. Aconteceu também na Índia, onde você tem um sistema de identidade digital que há muitos anos já é usado para organizar a distribuição de benefícios sociais, né, de forma muito mais racional e eficiente, e assim por diante. Então, o governo digital, ele é o que leva o governo às populações mais pobres. Se o governo ele não se digitaliza, né, ele continua onde ele está. Por exemplo, no Brasil, onde o governo não existe para 30, 40, 50 milhões de brasileiros para os quais nem existe governo. Vinícius, você compõe a Frente Parlamentar da Economia e Cidadania Digital na Câmara, junto com os colegas de bancada Tiago Mitrô e Paulo Ganimi e outros deputados, e apresentaram a proposta 3443 de 2019, que institui o governo digital. De que maneira essa lei pode ser uma ferramenta para fomentar a inovação e a inclusão de populações tipicamente excluídas? Aí você foi direto ao ponto, Marie, cirúrgica, né? A Frente Digital, primeiro que foi uma baita, acho, conquista, assim, né? No início do mandato, a gente uniu parlamentares de diferentes partidos e parlamentares das duas casas, que é uma frente parlamentar mista de economia e cidadania digital. Porque a gente não pode falar só de economia, de fintechs, de startups, e sim de cidadania, de inclusão das pessoas, que aí entra a parte de GovTech. Só para ter uma ideia, só no ano passado, em 2019, a Secretaria Especial de Desburocratização e Governo Digital, né, liderada pelo Paulo Ebel, economizou cerca de 350 milhões de reais digitalizando alguns serviços públicos. Isso foi só uma pitadinha do que está por vir.
E aí a gente tem o projeto de lei 3443 de 2019, né, que prevê algumas ações, algumas atitudes, entre elas digitalizar mais de quase 2.000 serviços públicos em um único portal, né, o portal GovBR, o gov.br, para quem tiver curiosidade de conhecer. E aí, esse projeto 3443, essa iniciativa de digitalização do governo, tem duas frentes principais. Número 1, balcão único de serviço. Cidadão entra numa única plataforma para conseguir resolver todos os seus problemas, digital, sem ter que ir em repartição pública, ir para lá, para cá. Vai lá, tem um campo de busca, digita o que você precisa e já resolve ali. Número 2, documento digital único, gente. Quantos documentos que temos hoje? RG, CPF, carteira de trabalho, carteira de motorista, certidão de nascimento, reservista militar, título de eleitor, título de eleitor, né, passaporte. Título de eleitor a gente não usa mais nem para votar, porque pode votar com outro documento. Então a gente tem que ter um documento digital único no celular para acessar qualquer serviço público, um único documento. Por exemplo, o CPF, né, que era um outro projeto que a gente tinha e a gente juntou nesse 3443 de 2019, que está pronto para ser aprovado, viu, gente? Está pronto, só falta o presidente Rodrigo Maia pautar e os líderes aprovarem. Eric, comenta alguns exemplos sobre o que uma sociedade digital oferece e como isso impacta na vida dos cidadãos. A sociedade estoniana é tão avançada e digitalmente que é mais fácil eu falar o que não é possível fazer online, que são basicamente 3 coisas, que é emitir a sua identidade na polícia, porque também você precisa ir buscá-la pessoalmente, casar ou se divorciar e comprar ou vender propriedades ou imóveis. O resto, tudo é possível fazer por meio da identidade das assinaturas digitais. Mas respondendo melhor a pergunta, Marie, pelo fato de o governo conhecer bem seu cidadão por meio desse sistema de identidade e de tecnologia avançada, os impactos são vistos diariamente. O Sistema Nacional de Identidade Pessoal ele é combinado com o sistema de assinaturas digitais e isso permite à sociedade estoniana a declarar impostos, votar em eleições, usar transportes públicos, utilizar os serviços bancários online, acessar registro de assistência de saúde pública, abrir e fechar a empresa em frações de segundos ou minutos, enfim, todos esses serviços, na verdade, são feitos em frações de minutos. É muito rápido e a partir daí a gente vê que isso impacta na vida do cidadão, no bem-estar. O cidadão pode escolher dedicar mais tempo às atividades culturais, a lazer, ao trabalho, ao estudo, porque de fato não há todo aquele preenchimento de papéis, reconhecimento de firma em cartórios, enfim, toda aquela burocracia que nós conhecemos. E é bom a gente compreender também que para que haja esse tipo de desenvolvimento, os dados dos cidadãos devem estar muito bem protegidos, eles precisam estar resguardados por lei. Então é importante que o desenvolvimento legislativo esteja alinhado também a esse desenvolvimento tecnológico. Ronaldo, a pandemia deixou ainda mais claro que muitos brasileiros são, de certa forma, invisíveis para o Estado, seja por falta de registros oficiais atualizados, contas bancárias e até mesmo certidão de nascimento. Você pode nos contar um pouco do caso da Índia, que, assim como o Brasil, é um país grande, com diversas realidades internas e com enorme parte da população ainda muito pobre? O que a gente pode aprender com eles? A pandemia mostrou que existe no Brasil um contingente de pessoas que são os invisíveis e ingovernáveis, né? São pessoas que estão fora do radar governamental, que não constam nos bancos de dados oficiais e sobre os quais é impossível fazer qualquer política pública. Uma das razões para isso, né, é o atraso, né, do país com relação ao tema de identidade. O sistema de identidade no Brasil ele é caótico, e ele contrasta, por exemplo, com a identidade da Índia. A Índia, já há muitos anos, criou um sistema chamado Aadhaar, que em hindu significa fundação, e o Aadhaar é uma identidade digital em que o cidadão, sempre que ele precisa do governo, ele utiliza essa identidade, inclusive por meio do celular, e isso tudo pode ser feito, inclusive, online, né? Até os celulares mais simples conseguem utilizar o Aadhaar. Então, é o contrário, não é você que precisa ir até o governo vai até você por meio desses processos digitais. E na pandemia ficou claro no Brasil de que
o governo brasileiro é ineficaz, né? Ele não consegue nem mesmo atuar numa situação emergencial, porque uma boa parte da população brasileira está totalmente fora do radar e é invisível para qualquer ação e política pública. Vinícius, o projeto da Frente Digital vai simplificar a conexão das startups, das GovTechs, com os setores da administração pública? Esse é o grande propósito, Marie. Na verdade, acho que esse é o motivo da Frente Digital existir, né? Para derrubar os muros, né? E são muros gigantes de burocracia que te obriga a dar voltas e voltas e voltas para passar uma portinha bem apertada, né? Para conseguir empreender e conseguir se estabelecer no Brasil. A gente quer dar acesso aberto ao cidadão, facilitar a abertura de empresa, obtenção de alvarás, taxas de fiscalizações infindáveis e transformar tudo isso num meio digital, né? A gente começar a acreditar na boa-fé do empreendedor. E aí sim, o Brasil ser um país que fomenta o empreendedorismo, não inibe o empreendedor, né? Hoje é como se fosse ganhar na loteria, conseguir um atendimento rápido, assertivo, empático e justo, né, do governo, porque sempre tem um espertinho no governo praticando corrupção, criando dificuldades para vender facilidades. E a Frente Digital chegou para transformar, né, esse ambiente e fazer do ambiente propício um novo ambiente aqui de negócios para o empreendedor brasileiro. Eric, pela experiência que você está vivendo no momento, conta pra gente como é viver em um país onde 99% dos serviços do governo orbitam em torno de apenas uma identificação digital. Olha, Marie, aquela frase, tempo é dinheiro, aquele jargão conhecido por nós, nunca fez tanto sentido como faz para mim aqui hoje na Estônia, né? Porque uma identificação digital, tecnologicamente avançada, e o processo de assinaturas digitais encriptadas a essa identificação digital aceleram todos os serviços públicos do governo. Não há dúvida sobre isso, porque não há necessidade de utilização de papéis, espera em filas longas e toda aquela burocracia que a gente está acostumado. A minha experiência, portanto, vem sendo muito boa, porque eu troco momentos que geralmente a gente perde com a burocracia, troco para o bem-estar, para uma atividade de lazer, atividade cultural, para produtividade no trabalho, no estudo. E o mais interessante é que, com uma população de 1,3 milhão de habitantes, o país foi capaz de fundar, na cena empreendedora do país, 4 empresas startups, unicórnios que hoje valem mais de $1 bilhão. E foi também aqui que surgiu o Skype e foi vendido à Microsoft anos depois. Ou seja, essas empresas pagando tributo para o Estado, crescendo, ou seja, o Estado e a população ganham em troca. É uma moeda de troca que vale muito a pena. Todo o investimento que o Estado fez há décadas atrás, em 1991, com pouquíssimos recursos, digitalizou a sociedade e acabou gerando resultados, e o investimento veio de volta para o país, né? Ronaldo, no Brasil temos diversos documentos como RG, CPF, carteira de motorista, título de eleitor, além de dados em diversos sistemas que não conversam entre si. É uma burocracia que atrapalha a vida do cidadão, custa caro para o Estado e deixa um país mais ineficiente. Como mudar essa situação e acelerar a transformação do Estado brasileiro em um governo verdadeiramente digital? Olha, para acabar com isso, você precisa de uma revolução no sistema de identidades no Brasil. Um caminho para isso, por exemplo, é acabar com a prevalência do chamado certificado digital, né? Que ele é supervisionado pelo ITI, o Instituto de Tecnologia da Informação, e esse certificado digital, ele é pago. Então, ele é o que existe mais próximo no Brasil, né, de uma identidade digital. E só que você precisa pagar R$200 por ano, mais ou menos, para ter um certificado digital. E o resultado disso é que só cerca de 5 milhões de pessoas físicas no Brasil têm um certificado digital. As outras 200 milhões de pessoas no país não têm e nunca terão, porque esse preço não permite. E, além de tudo, ele é um modelo obsoleto. Então, enquanto a gente não abrir a possibilidade de usar formas mais baratas, eficientes e modernas de identificação, né, a gente vai ficar preso nesse modelo do certificado digital, que é um modelo que existe desde 2001, né, um modelo que tem quase 20 anos e que, na verdade, em vez de incluir, exclui, né? A gente tem no Brasil hoje
uma parcela significativa de pessoas que não vão usar e não vão ter certificado digital. E, aliás, acho um absurdo o cidadão ter que pagar por uma identidade para poder acessar serviços públicos, como o site da Receita Federal, o e-Social e outras plataformas. É como se o cidadão tivesse que pagar para acessar digitalmente esse serviço. Isso deveria ser gratuito. Vinícius, esse projeto tão importante, desde o ano passado, ainda está nas relatorias das comissões da Câmara. Nossas lideranças não deveriam atuar pela rápida implementação de um ambiente mais seguro juridicamente para que o Brasil se torne logo um país digital? Você acredita que o projeto será votado ainda esse ano? Marie, eu acredito que o projeto tem que ser votado ainda esse ano, né? A gente passou por algumas comissões, conseguimos um requerimento de urgência aprovado para que ele fosse direto para o plenário. Ele foi, conversamos com o presidente Rodrigo Maia, chegou a vir para a pauta e a oposição ofereceu algumas dificuldades. Voltamos atrás para conversar com os líderes e agora o projeto está pronto. É o presidente Rodrigo Maia pautar e a gente aprovar ele. Projeto 3443 de 2019, gente. A falar, poxa, mas o que interfere na pandemia? Tudo, vou dar 2 exemplos. Se a gente tivesse todo mundo digitalizado, banco de dados, auxílio emergencial para chegar nas pessoas, né, e não ter fila na Caixa Econômica para receber fisicamente, isso é um absurdo. Tinha que ter fintechs, tinha que chegar tudo digitalmente. Se a gente tivesse projeto aprovado, né, facilitar a implementação, por exemplo, de telemedicina, que é um outro projeto de autoria da Adriana, com autoria nossa também, dentro do Novo nasceu isso, aprovado e já sendo utilizado, né? E aí para você ter telemedicina você precisa ter dados trafegando na internet, você precisa ter banco de dados do cidadão e o governo digital está intimamente ligado com isso. Então ele tem que ser aprovado até o final desse ano e a gente vai lutar por isso aqui na Câmara dos Deputados, até para depois num próximo podcast já deixo a dica para a gente falar das startups, que é um outro projeto, é uma outra coisa que, unindo com o governo digital, vai facilitar e muito a vida do empreendedor brasileiro. Vinícius, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no NovoCast. Valeu, Marie, pela oportunidade. Novamente, muito orgulho de fazer parte do Partido Novo. Parabéns você pelo trabalho, desde o início, sempre aguerrida, sempre com muito propósito. E é isso que nos move, né? Muito propósito, sentimento de missão, de realização e de deixar um Brasil muito melhor do que a gente recebeu. Então contem sempre comigo, espero voltar logo aqui para falar das startups e para falar como a gente vai fazer, de fato, um Brasil novo de verdade. Vinícius Poit é nosso deputado federal de São Paulo, lá na Câmara, e ele está em todas as redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Sigam Vinícius Poit. Um abraço. Ronaldo, uma preocupação cada vez maior da sociedade é com a privacidade e com a segurança de seus dados. Um governo digital não pode nos deixar ainda mais expostos? Não há contradição entre digitalização de serviços públicos e privacidade. Ao contrário, uma identidade digital bem formulada, bem desenhada, como é o caso da Estônia, ela é um mecanismo de proteção de dados e não de exposição dos dados. A identidade estoniana ela funciona como um escudo, né, do cidadão com relação ao acesso dos seus dados, inclusive pelo poder público. Então, como que funciona o modelo? Os dados ficam na mão do cidadão e ele autoriza ou desautoriza cada tipo de uso assim que ele quiser ou não quiser que isso aconteça. Então, a digitalização, nesse caso, ele dá ao cidadão poder de manter seus dados privados. É o contrário do que a gente tem hoje, onde que essa bagunça, né, que é a identidade no Brasil, faz com que o governo tenha que ficar coletando cada vez mais dados do cidadão, agregando esses dados, centralizando esses dados, e isso é um absurdo. O que a gente precisa é do dado descentralizado e na mão do cidadão, e o cidadão ele decide quando, como e por quanto tempo ele autoriza ou desautoriza o governo ou qualquer entidade a ter acesso aos seus dados. Então, não há contradição nenhuma da identidade digital com a privacidade, pelo contrário, a identidade digital bem formulada pode ser sim uma ferramenta poderosa
para a proteção da privacidade. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui no NovoCast. Até a próxima. Podem contar comigo, gostei muito. Eric, a exemplo de países como o Uruguai, o Canadá, a Estônia, para você, quais são os passos necessários para que o Brasil também construa um governo conectado com as tecnologias digitais? Na Estônia, há alguns princípios que nortearam a implementação de um governo digital. E eu acredito que esses mesmos princípios podem servir inicialmente para qualquer outro país. É claro que não é um modelo Ctrl-C e Ctrl-V. No caso do Brasil, há diversos desafios a serem estudados e analisados, mas certamente os princípios estonianos podem servir como uma base de discussão inicial, sim, e devem ser devidamente debatidos e discutidos nas instâncias da sociedade e do governo. Portanto, o primeiro princípio é o governo deve conhecer o seu cidadão, e é por meio de uma identidade pessoal e intransferível, né? Por meio de assinaturas digitais encriptadas que sejam capazes de promover acesso aos serviços públicos estatais. E vale destacar aqui o papel da legislação. A legislação precisa ser capacitada a resguardar seu cidadão no sentido de que seus dados serão protegidos e sua privacidade também será garantida. O segundo princípio é a desburocratização e a descentralização. Aqui na Estônia, esse princípio se chama uma vez somente. Significa que o Estado não precisa ficar pedindo ao seu cidadão o mesmo documento ou informação mais de uma vez e nem pode guardar esse documento ou informação em mais de uma instituição. E o terceiro princípio é que o Estado tem uma mão de obra especializada para construir uma plataforma de tecnologia adequada, né? E o Estado aqui vai servir como um facilitador e um norteador para que o governo não venha interferir por meio de disputas político-partidárias, porque isso atrasa todo o processo, né? O pensamento, portanto, deve ser o progresso e desenvolvimento do país somente. Eu quero novamente agradecer a sua participação aqui no NovoCast. Marie, eu quem agradeço pelo convite, pela oportunidade de participar do NovoCast, porque o Brasil realmente precisa pôr em prática, iniciar esse debate e conhecer um pouco mais sobre esse tipo de avanço tecnológico. Muito obrigado e até uma próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio do NovoCast. Inscreva-se no nosso canal, estamos em todas as plataformas de áudio. O NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político que não utiliza recursos públicos para sua estrutura e suas campanhas. Seja um associado e apoie o Novo filiando-se em novo.org.br. Você também pode contribuir indo à nossa loja adquirindo nossos produtos acessando loja.novo.org.br. Até o próximo NovoCast.